Boa noite para quem nos acompanha ao vivo. Eu sou a Malu, ela é a Mari de Marilane. Estamos começando mais uma live Marilane Conversa. E hoje nós vamos falar sobre ciência e sociedade no Brasil atual. Gente, a Malu falou para mim que eu começo minha live sempre do mesmo jeito, então que ela já tinha até decorado como que era. Eu falei, já que você decorou, então você vai lá fazer essa homenagem pra gente, dessa participação, dessa beleza estonteante na nossa 10ª e última live. E hoje tem aqui duas pessoas que eu amo demais, eu estou muito feliz com essa live de hoje, que eu queria muito que eles estivessem aqui participando. E a Malu vai ficar aqui um pouquinho com a gente, porque essas duas pessoas já foram babada, Malu, em algum momento da vida. A primeira é a Júlia Rodrigues, que eu conheci ela lá no Sarau do Epetrix. Ela ainda estava no ensino médio, e ela fez uma apresentação musical lá, linda, maravilhosa, e a gente foi se aproximando. Eu acabei fazendo amizade com a família toda, com a mãe, com as 33 irmãs. E vi ela passando no vestibular, indo estudar em outra cidade. No ano passado, ela esteve no cursinho Emancipa com a gente, dando uma palestra sobre neurociência. Os meninos adoraram, falaram muito dela. Ela foi para Roma, sozinha, apresentar o seu trabalho. Depois você conta isso pra gente, Júlia. E é essa juventude aí linda que eu acredito demais, que eu boto muita fé no amanhã, com pessoas maravilhosas como a Júlia. Ela é neurocientista, pesquisadora no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, Júlia. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Mari. Boa noite, Malu. Boa noite que está assistindo. É um prazer imenso estar aqui. Esse é um espaço muito especial e vai ser muito legal mesmo compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha profissão com todo mundo hoje à noite. Muito obrigada, Mari. Eu que te agradeço, Júlia. Obrigada mesmo. E o nosso outro convidado é o Rogério Barbosa, que eu conheço tem mais de 20 anos, meu irmão de coração, que eu também conheci quando ele estava no ensino médio. Ele era meu tocador de violão preferido. A gente desencontrou, eu morava em BH, ele morava em Varginha, ele foi estudar em BH e eu vim morar em Varginha. Depois foi morar em São Paulo, tá há mais de 10 anos aí, né, Rô? E eu conheci ele aqui, muito novinho, muito menino, e vi esse menino só estudar, né? O que ele gosta de fazer na vida é estudar, e ele era esses meninos que queriam ser cientista desde pequenininho. Isso é uma raridade, é uma coisa muito linda, né? Só que ele é cientista, mas ele não trabalha com tubos de ensaio e ele vai ter que explicar isso para a gente também. Ele é sociólogo, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, da USP também. Boa noite, Rogério, obrigada. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, de verdade. Não precisava ter contado que meu ensino médio foi há 20 anos, mas tudo bem. Mas com essa cara de menino, tá tudo tranquilo, favorável. Então tá, Rô. Malu, despede da galera, dá um beijinho e tchau. Beijinho. Vai lá dormir agora, igual uma linda pequena princesa. Ô, gente, então assim, antes da gente entrar no nosso tema da ciência, por a gente estar fazendo hoje, né, nossa 10ª live, e também a última live aí nesse momento de pré-campanha, porque na campanha não pode fazer live. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês, e eu acredito que quem acompanha tem um pouco a ideia do trabalho que dá, né, fazer uma live. Além de manjar aí dos Paranauê, a gente precisa escolher o tema, pensar nos temas, nos convidados, fazer os contatos, planejar o roteiro, pegar as datas para fazer arte, fazer o texto para divulgação, pesquisar para o dia, fazer uns ensaios, testar antes, lidar com as entrevistas, enfim. É um trabalho, mas dá muito, muito prazer, vale muito a pena. Porque essa estratégia que a gente encontrou na pré-campanha para mostrar para os munícipes, né, quem eu sou, o que eu penso, quais assuntos que eu considero importantes, a live traz essa possibilidade, né, de falar um pouco também do que eu já fiz e ter contato com essas pessoas que são minhas amigas e que também são profissionais dentro das áreas e poder trocar essa ideia, né, com as pessoas. Então, eu queria fazer essa retrospectiva, falar um pouco das nossas lives. A primeira foi Adolescência e Invisibilidade,
Vidas que Importam, com a Dúnia e com a Nandu. A segunda foi Saúde Mental em Tempos de Pandemia, com a Aline, com a Paula e com a participação do João Eugênio. A terceira, Educação em Tempos de Pandemia, com a Ana, a Mara e a Mônica. A quarta, que bombou, foi Acessibilidade e Inclusão, Como Fazer, com a Fanny, com o Jonathan, que é um brilho, e com o William. A quinta foi Arte, Cultura é Trabalho, com a Michela, com a Gabriela, com a Milena e com o Tigrão, foi foda. A sexta foi Racismo, Mecanismos de Desconstrução, com a Giza, do canal Giza Didática, e a Estefânia, lá de BH. A sétima foi Lar e Pandemia, quando o cuidado, o trabalho e a violência se encontram. Foi com a Fernanda Onuma e com a Thelma, imperdível essa live. A oitava foi Que Tempos São Esses, do Velho ao Novo Normal, com Marco Asa e Amanda Moll, também foi a série mais vista lá no YouTube. E a nona, que foi semana passada, Economia Solidária, Outra Alternativa, que foi com o professor Dimitri e com o pré-candidato a prefeito aqui em Varginha, Jonas Loureiro. E hoje a nossa 10ª é sobre Ciência e Sociedade. A dinâmica de hoje, aí eu queria dizer assim antes, né, que isso tudo, essas lives todas só foram possíveis porque eu tenho pessoas muito generosas e talentosas ao meu redor. E eu quero agradecer muito essas pessoas que, são muitas, mas hoje eu vou agradecer especificamente as pessoas que me ajudam com as lives, né? Então, a Maíra, a Sara, as Anas, eu tenho 3 Anas, a Roberta, a Mônica, e para as lives em especial, a gente tem a Milena, que é minha amiga real e imaginária, e eu queria chamar ela hoje para dar um oi para vocês terem prazer de ver essa beleza maravilhosa, que é essa mulher, assim, incrível, competentérrima e maravilhosa. Obrigada por tudo, Miri. Mari, eu quero agradecer em nome de todo mundo que está na equipe, nossa equipe linda, engajada, e eu tenho certeza de que, assim como eu, todo mundo está porque acredita muito no seu trabalho. Quer muito que você leve isso adiante para mais pessoas, porque é isso que a gente conheceu vale muito a pena, tá bom? Obrigada, coração, obrigada. Gente. A dinâmica da live hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Eu vou fazer perguntas e respostas ao invés de ter aquele clássico tempo de fala inicial. Eu vou fazer 2 perguntas para cada um e depois vou fazer uma pergunta para os 2. E aí vocês podem ir mandando perguntas também, comentários, que aí depois a gente troca essa ideia, tá? Bom, então vamos começar. A primeira pergunta para a Júlia, que caiu, mas voltou, né, Júlia? Conta pra gente, Júlia, como que funciona a carreira de cientista no Brasil. Então, Mari, primeira coisa, a minha internet está um pouquinho instável, então eventualmente pode ser que eu caia, mas se tudo der certo, não vou cair. Muita gente tem dúvida, né, assim, como que funciona a carreira de um cientista, né, se um cientista precisa ser uma pessoa super inteligente, acima da média, né, e como que funciona isso, né, na verdade é bem mais pé no chão, assim, do que a gente imagina, né, o cientista, ele não é uma pessoa superdotada, com uma inteligência acima da média, né, o cientista é uma pessoa que gosta de estudar. Então, a gente tem que no Brasil, a carreira de cientista ela é bem recente. Em 1951, eles criaram, né, o Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, que é um dos órgãos que fomentam, né, financiam a pesquisa hoje no Brasil. E ele era um órgão que possibilitou o financiamento de pesquisa aqui no Brasil. Então, a gente tem o início das coisas lá na década de 50. Na década de 60, que começou a internalização da carreira do cientista. Então, o que acontece? Foi quando, nos anos 60, foi quando o mestrado e doutorado eram ofertados, né, por algumas universidades. Então, hoje, o cientista, ele segue a carreira acadêmica, a gente chama, é diferente do mercado de trabalho. Então, você faz graduação, né, normalmente você faz a graduação, depois você faz e depois você faz o doutorado, que a gente segue esse passo a passo.
Porque o cientista ele precisa se especializar na área de pesquisa dele. Então, pode ser que você comece fazendo uma graduação que seja de um curso X. E aí, depois, durante a graduação, por N motivos, você se interessar no tema e querer estudar esse tema. Ele precisa ser necessariamente da sua área de graduação. Então, o que na carreira a gente vai procurar um professor de alguma universidade que você quer trabalhar e estudar, e aí esse orientador vai mediar, né, a sua carreira, vai te orientar, vai te mentorar durante o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, basicamente, o cientista ele segue passo a passo dentro de uma área acadêmica, dentro da universidade. Então, a gente tem todas as universidades públicas do Brasil, seguem esse escopo de acadêmica, e a gente tem algumas privadas também que têm desenvolvimento de pesquisa científica. Fora isso, é bom falar que a profissão, o cientista, ele não é reconhecido como profissão, então a gente não é CLT, a gente recebe bolsa, e essas bolsas são dadas no momento, que são órgãos geralmente governamentais, né? E aí a gente recebe essas bolsas, e tem muitas desvantagens em relação a isso, porque a gente não tem um salário, a gente não tem nenhum benefício, né, que uma CLT oferece, mas estamos trabalhando ao mesmo tempo para o nosso país, para o governo, né, e para as instituições. Então, é uma carreira diferente das demais carreiras, exige muita dedicação, muito estudo. Média para você terminar a graduação, mestrado e doutorado, você demora uns 10 anos, mais ou menos, podendo ser mais. E basicamente é isso. Assim. Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, e se o Rogério de repente quiser complementar com a mesa, é isso. A ideia é eu fazer a pergunta e aí o outro, quando tiver alguma coisa para acrescentar, pode até discordar, se for o caso, a gente discute isso aqui, né? Ô, Júlia, talvez quando você for falar, for uma fala mais longa, talvez você tente desligar seu vídeo. Sei que não é legal, mas talvez melhore para ouvir o seu áudio, porque picou você em alguns momentos. Aí, se você não conseguir melhorar a internet, você tenta fazer isso, tirar o seu vídeo se a voz estiver ficando muito. Então, vamos lá, Rogério. Tá bom? Obrigada. Rogério, conta pra gente, então, quais são os principais centros de pesquisa aqui no nosso Brasil, Brunil? Eu acho que a Júlia, inclusive, já respondeu boa parte dessa pergunta. A ciência no Brasil ela é feita principalmente por instituições públicas, pelas universidades públicas, em especial as federais e as estaduais. Aí em Varginha mesmo, a Unifal é um instituto de pesquisa importante e tem crescido em importância. Ela já existia como uma instituição de referência na área de saúde em Alfenas e agora está expandindo para áreas outras. E já há vários doutorados e mestrados a caminho. Eu acredito que em Varginha tem um mestrado já, e já tem várias pessoas defendendo. São pesquisas científicas sendo produzidas aí. Mas, em geral, no Brasil, são essas instituições. Além das universidades, existem também órgãos públicos, como a Fiocruz, o IPEA, o IBGE, para citar apenas alguns que fazem isso. Existem, claro, instituições privadas que fazem pesquisa, mas é bem menor. E a razão para isso é, em alguma medida, porque o dinheiro para sustentar a pesquisa é majoritariamente público. Eu não vou entrar muito nesse tema, mas em todo lugar do mundo é assim. Inclusive nos Estados Unidos, né, é muito famoso o fato de haver doações e lugares que têm até uma espécie de dotação e fundos de pesquisa nutridos por alguns benfeitores, em especial bilionários, não sei o quê, mas mesmo nos Estados Unidos é o fundo público, é a NHS, entre outras instituições que fomentam a ciência, que fazem esse papel. Tá? Então, não é à toa que são as instituições públicas as que mais fazem. E tem uma outra coisa, porque a própria agenda científica, ela é, em grande parte, motivada
por descobertas que podem dar resultados a longo prazo. Então, por exemplo, a pesquisa para um determinado combustível novo pode não gerar o combustível o ano que vem. A pesquisa por uma determinada vacina, pode ser que não seja uma pandemia que faz com que a vacina seja necessária hoje, né? Acaba fazendo com que o mercado, por exemplo, de combustíveis não tem interesse em financiar isso para ontem, né? As farmacêuticas podem não ter interesse de financiar isso. Então, a pesquisa acaba sendo menos voltada para a prática, mas grandes coisas são realizadas no longo prazo. Então, se, por exemplo, as pesquisas teóricas de física do começo do século XX não tivessem sido financiadas, combustíveis novos não teriam sido feitos, novas modalidades de tecnologia não teriam sido feitas. Então, essa ideia de financiar só aquilo que dá retorno imediato, é prático, é uma visão desse tamanho e, basicamente, quase tudo que a gente conhece não existiria. A teoria da relatividade do Einstein, por exemplo, que é extremamente teórica, faz com que os GPS funcionem, porque se a gente não levasse em conta a distorção do tempo que a gravidade da Terra faz, os GPS estariam sincronizados de forma diferente, a gente nunca saberia exatamente onde a gente está, no seu celular não funcionaria. Mas o Einstein não tinha isso em mente, né? Quando ele inventou, não existiam celulares, não tinha nada disso, mas é uma consequência de longo prazo de uma descoberta de ciência básica. Então, em grande medida, é o dinheiro público e são as instituições públicas que fazem ciência no Brasil e no mundo, tá? Existem algumas instituições privadas de grande fama, tudo mais fora, né? Nos Estados Unidos, as Ivy Leagues, Harvard, é tudo privado, mas mesmo nos Estados Unidos, as universidades públicas fazem ciência, a UCLA, a Universidade de Michigan e tudo mais. Então, é muito dinheiro público. Eu queria também reforçar uma outra coisa que a Júlia falou, que é muito importante, que é a falta de regularização da carreira de cientista no Brasil. Os cientistas são majoritariamente os professores dessas instituições que têm que se desdobrar entre as atividades de ensino e as atividades de pesquisa, e são coisas bastante diferentes e bastante exigentes. E os seus alunos de mestrado e doutorado ou pós-doutorado que fazem com bolsas, né? São pessoas que não têm direito a 13º, férias remuneradas, seguro-desemprego, licença maternidade remunerada, enfim, na verdade, agora, mais recentemente, o CNPq começou a falar sobre isso, mas é bem diferente ainda. E outra coisa é a completa ausência de previdência, né? São pessoas que, na realidade, são bastante desorganizadas como trabalhadores, não há sindicatos, não há como lutar pelos direitos dos pesquisadores no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é tão liberal, tão privado, os estudantes são organizados em sindicatos e negociam seus salários. As bolsas estão extremamente defasadas com respeito à inflação. Os valores que se pagavam em 2008 ainda são os valores que se pagam para iniciação científica hoje, nominal, tá? Nenhuma atualização, nada. Quer dizer, elas valem menos de 50% do que elas valiam naquela época. Tá? Então, realmente, pode ser que não exija genialidade, mas certamente exige muita paixão, muito amor e muita dedicação. Com certeza. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu vou perguntar para a Júlia primeiro. Ô, Júlia, de onde que vem os recursos financeiros, né, para o desenvolvimento da ciência? O Rogério falou muito que vem disso de alguns privados, mas a maioria, basicamente, do poder público. E aí eu queria complementar essa pergunta o que eu pensei enquanto ele foi falando. Como que é para um cientista a autonomia de pesquisa dele? Vamos dizer, você estudando, você ficou interessado em pesquisar X coisa. Você tem que encontrar alguém que te permita, alguém que te banque, ou alguma pesquisa próxima à sua. Como é que concilia o seu interesse enquanto pesquisador e o interesse de quem banca a pesquisa? Estão conseguindo me ouvir bem? Precisei mudar o dispositivo. Então, Mari, é o seguinte, hoje em dia, aqui no Brasil, a maioria do financiamento em pesquisa vem do governo. E isso tem um motivo, que é evitar vieses, conflitos de interesses, né, entre as instituições privadas e o setor de pesquisa. Então, a gente sabe que aqui no Brasil existem 2 agências
federais muito grandes, que são o CNPq e a CAPES, que a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior. E, além disso, a gente tem as fundações de amparo à pesquisa, que são fomentos estaduais. Então, em São Paulo, a gente tem a FAPESP, em Minas Gerais, a gente tem a FAPEMIG, e daí essas fundações, elas direcionam a verba para as universidades diretamente, ou, no caso das FAPs, elas recrutam, né, os projetos são enviados para as fundações e elas selecionam e direcionam as bolsas, né, de financiamento. Isso eu acho que é uma característica muito boa do nosso país, que é ter o financiamento público em pesquisa. E é uma das coisas que, infelizmente, a gente está perdendo, e a gente vem perdendo nos últimos anos. Eu trouxe aqui alguns dados de valores de financiamento, só para a gente ter uma noção de como que isso está acontecendo no nosso país, né? Então, a CAPES, que é uma agência de fomento federal, né? E atualmente ela tem mais poder aquisitivo assim que o CNPq. Então, de 2004 a 2015, a gente teve um salto de 800 milhões de reais em 2004 em investimento para 7 bilhões em 2015. Então, foi uma ascensão muito grande, e essa ascensão coincide com a ascensão do Brasil mesmo no cenário científico mundial. A gente sabe que o Brasil ocupa, né, o top 10 de publicação no ranking mundial e é o primeiro na América Latina. Porém, de 2015 para cá, a gente teve uma redução. Então, foi de 7 bilhões no orçamento em 2015 para 3 bilhões em 2020. Então, a gente teve uma redução de aproximadamente 66% por aí. E o CNPq seguiu o mesmo padrão, infelizmente. Em 2001, o orçamento era de 552 milhões, subindo para 2 bilhões em 2014, e agora, o último dado que saiu em 2019 foi de 800 milhões. Então, um orçamento parecido com o que havíamos tido há 20 anos atrás. Então, assim, isso tira muito a autonomia do pesquisador, que vai precisar remanejar todo o projeto de pesquisa dele, que não vai ter mais aquele investimento inicial, porque pesquisa custa muito caro. A gente sabe que, se você é da epidemiologia, você vai precisar de dinheiro para trabalhar com populações, você vai precisar de pessoas para chegar até as pessoas da população e fazer os questionários. E se você é um cientista de ciência básica, você vai precisar de todos os equipamentos de laboratório para realizar a sua pesquisa. Então, acaba que isso prejudica muito. Porém, como eu já disse inicialmente, o financiamento público, na minha opinião, ele é muito importante, porque ele garante que a pesquisa esteja sendo feita sem um retorno necessário financeiro para a sociedade, mas ela pode ter um retorno de contribuição de conhecimento mesmo para grandes descobertas futuras, e para isso que existe a pesquisa básica, né? O Rogério comentou um pouco dos achados do Einstein, por exemplo, que refletem desenvolvimento tecnológico até hoje. Então, eu acho que respondi sua pergunta. Se tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição. Ô, Rogério, você quer complementar alguma coisa nisso ou a gente vai para a próxima? Seu microfone, Ângelo. Quero complementar, mas eu acho que é muito correlacionado ao que eu acho que você vai perguntar. Então, pode perguntar e aí eu volto a Júlia. Tá bom. Para você, como a política do nosso desgoverno prejudica o andamento das pesquisas atuais, né? E como que isso afeta as perspectivas para o crescimento do corpo científico do Brasil. O Valdemiro até comentou aí que isso não é uma queda, isso não é um declínio, é uma queda livre, né? Enfim, então, complete aí pra gente.
Então, eu acho bastante importante mencionar esse ano de 2015 que a Júlia mencionou, né? Ele é um ano de interrupção do financiamento de uma série de coisas, é o ano do ajuste fiscal, né? Então, a partir de 2009, mais ou menos, o governo ele acaba adotando uma série de medidas de desoneração, né? Que são interrupções de arrecadação de impostos, como medida anticíclica depois da crise de 2008. Então, o orçamento do Estado acaba ficando cada vez mais restrito. No entanto, com o fim desse período, né, vamos dizer assim, muito exitoso do boom das commodities, que tinha muito dinheiro sobrando, e isso permitiu o financiamento da ciência, a desoneração e a queda de arrecadação por outras coisas fez o Estado ficar bastante deficitário. O problema é que o ajuste em 2015, ele foi assim, na lata, muito súbito, não foi gradual, e de nada, uma série de programas foi interrompido, houve corte de gastos, bastante, principalmente nas áreas científicas, de educação e de programas sociais. Tá? Então, são áreas importantíssimas, não dá para hierarquizar o que é mais... Não, talvez programas sociais seja mais importante, é fácil hierarquizar. Mesmo eu sendo cientista, eu não tenho dúvida de que, na verdade, a priorização dos mais pobres é a coisa mais importante. Mas, de toda maneira, isso aconteceu de uma forma muito brusca, tá? E tem uma razão, porque a Constituição brasileira determina quase 90% dos gastos já de uma forma pré-determinada. Entre 80% e 90% dos gastos são constitucionalmente determinados. Tem rubricas específicas e tudo mais. Então, o resto dos gastos são chamados discricionários. E a ciência entra aí, Bolsa Família entra aí, entre outras coisas. Então, nesse momento, como somos um grupo desorganizado, não sindicalizado e tudo mais, é muito fácil cortar e não ter uma grande repercussão. Não está cortando salário dos professores, está cortando a bolsa dos bolsistas, está cortando as verbas discricionárias de custeio da universidade. Naquele ano, houve falta de papel higiênico nas universidades. Os salários não caíram, porque, obviamente, não tem como fazer isso. Mas, em larga medida, descontrataram a coisas de segurança, de faxina, enfim, uma série de coisas que não são as atividades fins da universidade. Então, foi bastante drástico, e a instituição do teto de gastos, né, com a PEC a partir de 2016, só enrijeceu, né, os gastos públicos de uma certa forma que faz com que cada vez mais os gastos obrigatórios comprimam os discricionários, fazendo a ciência, então, perder um pouco mais ainda de espaço nesse cenário. Eu me lembro de assim, uma série de anúncios da CAPES de cortar bolsas de bolsistas naqueles anos, né? Houve ano passado, mas também tinha havido anterior, pelo menos umas duas outras situações. Meus amigos todos desesperados, porque você pode simplesmente não ter a sua bolsa a partir de setembro de 2019. Aconteceu isso. Então, assim, é a sua renda, né? Não significa simplesmente que o laboratório está em péssimas condições. Significa que a pessoa não tem modos de vida a despeito de estar contratada, a despeito de ter um acordo de bolsista ou de outro tipo, né? Então, eu acho isso extremamente grave e não melhorou desde então, tá? Então, fica sempre voltando e saindo de cena esses anúncios de possíveis cortes. Agora, tem coisas mais estruturais que são, na verdade, muito mais antigas e que passaram mesmo em branco durante esse período de crescimento. Por exemplo, a situação da infraestrutura de uma série de instituições públicas. Não é à toa que o Museu Nacional pegou fogo, tá? Não é à toa que o Museu Nacional pegou fogo. Essa foi talvez uma das cenas mais assim tristes e destrutivas da ciência brasileira dos últimos tempos, assim, talvez da história do Brasil. A primeira instituição brasileira de ciência né, criada durante o Império, ela é simplesmente destruída num incêndio súbito. E não adianta culpar o reitor aqui ou ali, é uma coisa que já se acumulava de anos de falta de manutenção e que, sempre preocupados com o que é principalmente emergencial, não cuidam dessa parte estrutural. Agora, esse ano teve um incêndio na UFMG também, no museu da UFMG, então não é um único museu que pegou fogo, na verdade isso acontece bastante. Isso para contar algumas coisas.
Então, a gente falou, na verdade, a Júlia falou brilhantemente sobre a situação do financiamento e da evolução dos valores. Eu ainda adicionaria uma coisa, que é o fato de que esses valores, né, são nominais. Então, se a gente desconta a inflação, é bom lembrar que, sei lá, R$1 comprava muito mais coisa em 2004 do que compra hoje. É normal, a inflação acontece em todos os países, tivemos uma inflação totalmente ok nesses últimos tempos, mas mesmo tendo ok, é verdade que R$1 comprava mais no passado. Então, dizer que as coisas voltaram para o mesmo patamar ainda é grave, porque, na verdade, voltaram para um patamar menor, porque compra menos esse dinheiro, né? Então, essa é uma situação muito complicada. E esses governos não tiveram, nos últimos, pelo menos 5 anos, nenhum tipo de compromisso com a pesquisa científica no Brasil, que vinha crescendo. Tá? E eu não sei se essa descrença na ciência por parte de boatos e um monte de coisas completamente secundárias fazem com que a situação melhore, né? Então, a população sendo incitada a desacreditar a ciência pode acabar pensando ainda que, de fato, isso não é importante. Mas, como a Júlia disse, a ciência feita no Brasil em grande medida, de ponta. Nós temos cada vez mais adentrado os meios mais importantes. Eu tenho um amigo que publicou na Nature e na Science esse ano, né, e vários outros que fizeram coisas incríveis, tudo brasileiro, e vejam só, estamos aqui lutando pelo custeio e pela justificação da nossa atividade publicamente. É isso. Sabe que eu fiquei bem impressionada com isso que vocês falaram, porque eu conheço um pouco a situação do Rogério, mas eu não sabia que todos os cientistas viviam dessa forma, com uma bolsa que não te resguarda os direitos trabalhistas e que do nada pode chegar e falar assim, até logo. Que coisa louca, que instabilidade. No caso do Rogério, por exemplo, se é ele e a Ellen, os dois dentro dessa profissão, é toda a renda da casa, né, da família inteira. Então, realmente, eu fico pensando aqui, eu não sei se eu faço essa provocação, do porquê que então não se organiza, não se cria um sindicato dos cientistas e lute por esses direitos, né, dos cientistas. Mas eu vou complicar só um pouquinho mais a pergunta. Tem uma pergunta do Valdemir para a gente fazer, mas eu vou fazer minha última aqui, que eu falei com vocês um pouquinho antes, porque essa pergunta é fácil, vocês vão responder rapidinho. Eu estava pesquisando para a live de hoje, e o nome do vídeo era essa pergunta, e eu falei assim, interessante. E a pergunta é a seguinte, o que é ciência e por que ela é tão importante? Então, eu acho que o Rogério falou um pouco, quando ele fala de um estudo, né, de muitos anos atrás, que reverbera hoje na possibilidade das tecnologias que a gente tem hoje. E eu acho que toda essa ideia de que a construção científica ela é baseada exatamente num ranço que eu tinha quando eu estava na faculdade, que era a tal da referência bibliográfica. Eu nunca fui muito boa para a parte escrita, não, e aí, assim, a referência me matava, porque tem uma ordem de colocar o sobrenome, caps lock, isso aqui lá. Mano, mas é isso, entendendo isso na prática, é porque muitas pessoas estudaram antes de você. Então é muito justo que você pegue o que essas pessoas já caminharam e fale, de acordo com tudo que eles caminharam até aqui, eu discordo disso, ou eu concordo com isso, eu vou avançando nisso, e é assim que a gente vai fazendo, né, a construção dos saberes, de maneira geral. Eu acredito que não é só na ciência que a gente constrói o saber dessa forma, com a referência do nosso passado. Então, mas eu acho que as pessoas, de maneira geral, quando eu e a Júlia estavam conversando sobre essa live, ela até brincou assim, o que são cientistas? O que eles comem? Onde vivem? Como se reproduzem? Porque é isso, a gente tem uma ideia dessas pessoas meio inatingíveis, né? Aquela coisa meio gênio, e tubos de ensaios, explosões dentro de laboratórios, enfim. E aí esse desconhecimento das pessoas comuns, assim, que não são cientistas, dentro do que é o processo científico, distancia muito também e gera toda essa desconfiança, porque como a ciência ela é construída, ela não vem pronta, né? Não é um carimbo assinado, isto é verdade, esse bilhete. Deus disse que é assim, né? Por ser comprovado cientificamente, quer dizer que caminhamos até aqui. Mas podemos caminhar mais amanhã, de acordo com os instrumentos e tecnologias novas que vão surgindo aí, a gente pode avançar e ter uma opinião diferente dessa que a gente teve, né? Então é isso, que eu queria que vocês trouxessem um pouco essa ideia
de como que é esse processo da ciência mesmo, para a gente entender por que 1 ano para desenvolver uma vacina, na verdade, não é muito tempo, é pouco tempo. Né? Por que 1 hora diz uma coisa, café faz bem, café faz mal? Isso também deve ter um interesse de mercado por trás dessas questões. Então, vamos trazer um pouco para as pessoas entenderem e conseguirem tanger mais, assim, pegar mais, assimilar melhor o que é essa ciência e por que ela é importante. Vocês começam a responder na ordem que vocês sentirem vontade. Júlia, por favor. Obrigada. Olha, é uma pergunta muito importante, de fato, e a resposta talvez não seja tão simples. Mas eu acho assim, a ciência, eu definiria ela como um processo. A ciência, ela segue o curso natural das coisas. Então, a ciência, há 20 anos atrás, era completamente diferente da ciência de hoje. Então, a ciência é um processo de conhecimento da natureza e da sociedade, né? Então, a gente busca sempre aprimorar as pesquisas para que elas consigam fornecer embasamento para vários tipos de soluções que a gente busca na sociedade. Então, uma melhor qualidade de vida, uma melhoria nos atendimentos de saúde, uma melhoria no entendimento do que é a sociedade, né, Rogério? E, enfim, é uma série de estudos que são feitos para dar esse suporte para a sociedade. Um país, uma região que tem um desenvolvimento científico bom, é uma região com uma melhor qualidade de vida, é uma região que tem interação melhor entre as pessoas, com menos índices de criminalidade e tudo mais. Então, a ciência, ela anda junto com a sociedade. E eu me arrisco a dizer que, nesse sentido, a ciência é parecida com as artes, porque você quer entender o que está acontecendo em algum momento da história da humanidade, você olha o que está sendo produzido na ciência. E nada mais claro do que esse momento que a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia. Então, a maioria, muitas pesquisas e publicações estão sendo voltadas para a questão do Covid, né? Então, a ciência, ela existe para dar esse suporte. E ela reflete diretamente o que está acontecendo na sociedade. E acho que eu já respondi mais ou menos o que é e por que ela é tão importante, né? Mas agora eu passo minha fala para o Rogério. E se alguém tiver mais alguma dúvida também. Eu estava pensando nessa coisa do quão exótico parece nesse cientista, assim. E eu acho que no Brasil, em especial, tem a ver com a escassez educacional da população. Até 1960, menos de 1% da população tinha chegado ao ensino superior. E o ensino superior é só o pezinho na ciência. Para você ser cientista, tem que fazer, depois da graduação de 4 anos, um mestrado de 2 anos ou mais. Naquela época demorava até bastante mais. Um doutorado que raramente existia no Brasil. A maioria dos cientistas eram formados nas universidades no exterior. Então tem muita gente até que confunde o que é doutorado com o tal do PhD. É a mesma coisa. PhD é o título que se dá nos Estados Unidos. No Brasil chama doutorado, é a mesma coisa. Mesmo título, mesmo nível, mesmo tudo. Enfim, aí o que significa isso? Assim, é muito raro ver um cientista, simples assim, né? É uma pessoa que você quase não via. E ainda hoje no Brasil são poucas as pessoas que chegaram até o ensino superior. Quando chegam, vão frequentemente para universidades onde não se faz pesquisa, universidades privadas, se elas formam o mercado de trabalho, podem ser excelentes universidades, mas não necessariamente fazem pesquisas. Então, você não vê o cientista, não necessariamente um professor de universidade ali é um pesquisador também, né? E é engraçado que em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, ou sei lá, na Europa, você vê filmes e vê séries, as pessoas falam de ciência meio que quase que mais cotidianamente. No Friends, por exemplo, o Ross é um cientista, e ele tá ali, é um paleontólogo e tal, assim, e fazem piada, e ele não é nem um pouco especial, ele é até muito bobo, as pessoas não querem ouvir aquelas coisas chatas que ele tem a dizer. Então, em vez de ser uma coisa exótica no sentido de raro, brilhante, ele é só mesmo um cara bobo, sabe? Então, é uma pessoa normal, fazendo um trabalho normal, como o Chandler, que trabalha com a parte contábil e estatística de uma empresa, sabe? Obviamente, tem um nível de qualificação muito importante, mas é um trabalhador.
Eu acho que esse exotismo tem a ver com a escassez educacional no Brasil, mas eu espero que isso se resolva aos poucos, assim como estão crescendo o número de cientistas em Varginha, tá? Agora, o que é ciência, então? É muito difícil dar uma definição única de ciência, porque existem modelos distintos a depender das disciplinas. A forma pela qual a neurociência faz ciência é diferente da forma pela qual eu, sociólogo, cientista social, faço ciência. Há princípios parecidos em alguma medida, principalmente quando a gente faz ciência empírica, voltada para conhecer o mundo e o objeto e as coisas. Mas existem ciências voltadas principalmente para aspectos teóricos. A matemática é uma ciência, né? Então, nesse sentido, ela não precisa ter um laboratório, né, para fazer experimentos com jaleco e aparelhos para que isso seja necessário. Ainda que cada vez mais sejam necessários computadores de alta performance e tudo mais, que é um tipo de infraestrutura também. Mas e o direito? O direito é uma ciência? Existe a ciência jurídica, e que não é fazer leis, é pensar os princípios de ordenamento jurídico. Um grande amigo meu aí de Varginha, o Robson, é um pesquisador dessa área, é um cientista dessa área, Robson Vitor, que trabalha no Unifal, mas é um pesquisador dessa área. Então, assim, e tem vários outros modelos. A filosofia, de certa forma, está na beirada de talvez ser uma outra coisa, né? Tem uma briga entre o que é ciência e o que é filosofia. Bom, eu vou falar, então, um aspecto rápido sobre o que é, talvez, o fundamento das ciências voltadas para o conhecimento das coisas no mundo, as empíricas, né? Uma das primeiras coisas é pensar do ponto de vista das hipóteses, formular uma forma para testar sistematicamente o que são as coisas. Eu falo assim, esse lápis vai cair. Eu afirmo antes de fazer, aí ele cai. Então, eu estou certo. Agora, a ideia da ciência é que eu afirmo uma coisa e que se eu disser não uma única vez, ela é não para sempre. Então, esse lápis vai cair, eu solto, ele não cai, eu não posso dizer agora que é uma lei universal que vai sempre cair. A ideia é que eu afirmo primeiro uma coisa universal e se tiver uma única exceção, tá cortado, acabou. É isso que a gente chama de falseabilidade. Isso é o princípio fundamental das ciências empíricas, tá? Mas não é de toda ciência, nem de toda forma de fazer. Na matemática não funciona assim, no direito não funciona assim, em outras áreas pode vir a não funcionar assim, mas na sociologia empírica funciona assim como também na neurociência. Outra coisa, a ideia de ciência ser experimental ou não. Tem que ter um laboratório? Não necessariamente. Às vezes é possível fazer uma intervenção nas coisas. Então, eu pego várias pessoas distintas e eu faço um grupo que, em média, é parecido com outro, né? Assim, 30 pessoas com umas idades parecidas e outras 30 pessoas de idades parecidas, e aí, então eu dou remédio só para aquelas. Só para o grupo de lá, e não para o grupo de cá. E aí eu vejo o que acontece depois de um tempo. Então, eu pego o mundo tal como ele é, crio 2 grupos parecidos e intervenho só em um. Isso chama-se experimento. Experimento é fazer uma intervenção controlada, sabendo que tudo que vai ser diferente a partir de então é porque eu causei. E aí eu sei que é o remédio e não porque a pessoa fez não sei o que lá. Isso, então, é o princípio do experimento. Mas eu não posso fazer isso na sociedade. Não posso fazer isso, eu vou dar para você dinheiro e para você não. Isso pode ser antiético. Vou permitir que você faça a faculdade e você está proibido de entrar na faculdade. Isso é antiético. Então, como é que eu sei o efeito do ensino superior sobre a vida das pessoas? Eu tenho que fazer de uma outra forma, que são as chamadas ciências observacionais, né? Então, eu não tenho como intervir no movimento dos planetas, eu só tenho como observar. Então, a astronomia, em grande parte, a sociologia e outras ciências são ciências observacionais. Ainda que existam, sim, experimentos na área comportamental e social, e também, às vezes, de certa forma controlada, algumas coisas podem ser testadas de forma experimental também na astronomia. Tá? Então, assim, isso significa que a gente tem que pegar as pessoas, às vezes, esperar o evento acontecer para depois observar. Isso toma tempo. Ou então eu tenho que criar 2 grupos, dar remédio para um e ver se vai dar ruim ou não vai dar ruim, ou se vai dar bom ou se não vai dar bom. Isso pode demorar tempo. Pode ser que um efeito adverso de um remédio se manifeste 3 meses depois. Então vamos pensar no caso da vacina. Se eu der a vacina para alguém agora e o ruim só vier daqui 3 meses, pode ser que de repente todo mundo comece a morrer porque deu ruim lá para frente e você não sabe. Então é nesse sentido que às vezes é importante fazer testes rigorosos. E às vezes você testou para jovens, mas não deu tempo ainda para testar para idosos.
Aí você testou em idosos, mas nem todos os idosos estavam em condições de vulnerabilidade. Então, vamos fazer agora só com um grupo de diabéticos. Vamos fazer agora só com... Então, nesse sentido, você tem que ir acumulando achados científicos de diversas categorias, experimentais, às vezes observacionais, para formar um corpo amplo de conhecimento, para ter certeza que quando você der 210 milhões de vacinas no Brasil, que essa é a população que a gente tem, não vem acontecer uma catástrofe. E aí todos os diabéticos morrem, entendeu? Ou então todas as pessoas com problemas pulmonares morrem. Mesmo a ciência experimental, né, que tem a condição de fazer essas intervenções, tem que esperar o evento acontecer, tem que esperar e tem que testar num certo número grande, gigantesco de condições adversas para ver se algum tipo de reação vai ser positiva ou negativa. Tá? Então, a ciência tem um tempo que é esse tempo, né, que é o tempo das coisas acontecendo no mundo. O que a gente ainda não conseguiu fazer é inventar uma máquina do tempo. Né, isso os cientistas ainda não sucederam ainda, e avançar lá para frente, tá, vamos ver se a vacina funciona. Você já vai lá para frente, passou o tempo, ninguém passou mal, então tá certo, então vai ser essa mesmo. Essa aí, apesar do Einstein, apesar de tudo, a gente está só vivendo o presente. É porque você não viu Dark. Eu vi. Aí, senão você a gente inventou sim a máquina do tempo atrás, está circular. Ô, gente, a gente tem uma pergunta do Valdemir. Valdemir é uma pessoa maravilhosa, está sempre com a gente aqui em todas as lives, comentando, perguntando, participando. Ele é bem figurinha carimbada aqui com a gente. E, Milena, põe a pergunta dele aqui para a gente ver. Mari, então, antes eu queria só complementar a fala do Rogério. Então, eu queria dizer que, por exemplo, né, esse exemplo da vacina. A vacina mais rápida produzida até hoje no mundo, se eu não me engano, foi a vacina de Chagas. E ela demorou 4 anos para ser produzida. E agora eles estão tentando produzir em tempo recorde, que é 1 ano. Eu não sei como funciona o processo de viabilização da vacina em seres humanos. Mas, por exemplo, para medicamentos, para o medicamento sair do laboratório de pesquisa e chegar na farmácia, ele tem que ser testado, acho que mais de 5 espécies diferentes de mamíferos, não incluindo roedores. Então, assim, é um processo extremamente complexo, incluindo essa questão da falseabilidade. Então, se você testa um medicamento e tem uma contraindicação, um efeito colateral, tudo aquilo tem que ser analisado, né? Então, assim, 1 ano é muito pouco tempo. Parando para pensar no histórico que a gente tem de desenvolvimento de vacinas, né, na ciência mundial, 1 ano é um tempo recorde, assim, torcer para realmente ser em 1 ano, né? Muito bom. A gente até comentou um pouquinho antes da live sobre isso. Meu pai fala muito isso. Sabe, tem muita gente rica no mundo inteiro aí. Não é possível que essas pessoas não vão vacina agora. As pessoas lá dos Estados Unidos que já estudou, que já é rica, isso aí está mentindo pra gente. Então, o senso comum vai ter essa sensação mesmo de que está demorando, caramba, não é possível. O que vocês estão fazendo que vocês não estão produzindo, né? Ô, Mi, coloca aí a pergunta agora pra gente, por favor. Todo esse passo a passo que a Júlia descreveu depende muito da pessoa conseguir chegar em uma faculdade pública. Vocês acham que é nesse ponto que a educação no Brasil falha? Porque o privilégio de chegar a essas faculdades está mais associado aos estudantes da classe média alta. O que vocês acham? Eu respondo? Pode manda lá. Rogério. Eu? Tá. Não, desculpa. Eu falei para a Júlia dizer e depois você complementa. Eu não entendi. Okay, vamos lá. Valdemir, muito interessante essa pergunta, porque a pesquisa ela começa na graduação, para muitas pessoas, né, com a iniciação científica. E você já tem essa carga, então, da seleção para passar na graduação, né, que não é uma seleção fácil, é uma seleção extremamente concorrida. Assim, com o advento das cotas, ela se tornou um pouco mais acessível, mas a gente sabe que, por exemplo,
você selecionar alunos da rede pública, você vai selecionar os melhores alunos das melhores escolas da rede pública, que são escolas como o Cefet, por exemplo, que a gente tem aqui em Varginha, que recebe muitos alunos de escolas particulares. Então, assim, acaba sendo um processo gradual de elitização, né, do acesso ao conhecimento, ainda existe, né? E quando você chega na graduação e vai tentar, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica, essa seleção é feita com base na sua nota do Enem. Então, depende também da escola que você fez, né? De quanto você tirou no Enem. E não tem cota. Então, tipo assim, a pessoa que fez cursinho, arrebentou no Enem, entrou na universidade, ela vai ter prioridade para conseguir a bolsa de iniciação científica. Então, assim, é um processo, infelizmente, ainda muito elitizado. E quando você chega nos finais, né, nas etapas finais de mestrado, doutorado, principalmente, você vê que é muito raro ver alguém com baixa condição socioeconômica, pretos, enfim, a incidência, infelizmente, ainda é muito baixa. E ainda por cima, com essa insegurança financeira, né, as pessoas que têm baixa renda, que conseguem chegar na universidade, elas precisam trabalhar, elas precisam se sustentar de alguma forma. Como que você vai contar com uma bolsa que pode, de repente, mês que vem falarem, não vai cair mais essa bolsa, né? E daí você não tem suporte da família, muitas vezes, enfim. É um processo estrutural e que a gente luta bastante, né, para tentar quebrar esse padrão, e as cotas foram fundamentais, na minha opinião, para isso. Eu gostei muito dessa colocação da ideia de que depende, né, de uma espécie de privilégio para chegar na universidade pública. E isso é muito interessante, que é uma inversão no Brasil das qualidades dos níveis escolares, né? Você tem uma educação pública extremamente subfinanciada, com problemas infraestruturais, de qualificação dos professores continuadamente, né, de acesso ao material didático, entre outras coisas. E aí, de repente, a universidade pública acaba sendo a melhor, né? Tipo assim, em grande medida, as universidades públicas têm melhores condições, professores mais qualificados, a despeito de tudo isso. Em grande medida, porque a formação dos professores é muito boa, ainda que a infraestrutura seja, às vezes, deficitária. Como a gente comentou, faltou papel higiênico, né? Mas isso não remove os doutorados que os professores têm e tudo mais. Enfim, no Brasil tem essa quebra mesmo entre público e privado, acaba que a escola privada prepara melhor os alunos para a universidade pública, né? Então, troca de lugar, enquanto a escola pública manda os alunos para as universidades privadas, que são pagas e que, inclusive, fazem com que as famílias sejam endividadas por um longo período depois para cobrir esses custos, né? A lei de cotas, instituída em 2012, foi realmente importante, eu gostei muito desse ponto que a Júlia destacou, mas os resultados do ponto de vista das pesquisas educacionais mostram que ainda não foram completamente efetivas na inclusão dos alunos negros nas universidades, tá? Por várias razões, inclusive, em parte, pelo subfinanciamento que passa a acontecer, porque a expansão de vagas acaba ficando mais restrita depois de 2015. Então, se aprova uma lei inclusiva, mas, na realidade, remove o financiamento da universidade. Então, quando você isola os efeitos raciais, especificamente, né, no ingresso à universidade, você não tem uma tendência muito clara de melhoria das desigualdades, não. Uma outra coisa que também os estudos educacionais mostram é que o desempenho escolar está largamente associado às suas características familiares. Ainda que os alunos sejam melhor educados em escolas caras, etc., quando você controla pela origem socioeconômica, quer dizer, se você pegasse alunos de origem socioeconômica melhor e colocasse nas escolas públicas, eles iam se dar bem. Isso não está correlacionado com habilidades, QI, etc., nada muito natural e individualizado, assim. Tem muito a ver com acesso à cultura desde pequeno, e assim, os estudos cada vez mais mostram que o acesso a aspectos educacionais pela via dos pais, dos 0 aos 6 anos, são fundamentais no desenvolvimento cognitivo. Esses estudos sobre a primeira infância são muito contundentes nesse sentido. A Júlia talvez conheça, as coisas são muito desenvolvidas na área de neurociência, mas também na psicologia comportamental, os estudos de educação e de habilidades não cognitivas são fundamentais para mostrar isso.
Então, acaba que um aluno que nasce numa família letrada, que tem acesso à educação dentro de casa, acaba desde ali já começando a ter estímulos, né, cada vez maiores, e uma familiaridade cada vez maior para esse tipo de coisa. Então, você acaba chegando na universidade com habilidades cognitivas e não cognitivas melhores, além de ter também um arcabouço de capital cultural materializado na forma de livros na sua casa, às vezes tem hábitos dos pais de te levarem a museus, bibliotecas, tudo isso faz muita diferença, tá? Então, as desigualdades são várias e não são só escolares. E aí, então, quando eu estava dizendo que as condições familiares importam até mais que as escolares, o efeito escola, por assim dizer, é muito pequeno no Brasil. O que é o efeito escola? É tomar um aluno de classe baixa e transformá-lo num aluno de alta performance. Tá? As escolas fazem pouco isso. O que as escolas mais fazem é uma seleção. O que o Cefet faz, infelizmente? Ele faz uma prova difícil. Quem passa é quem já tem esses recursos. Então, agora o professor tem pouco trabalho de fato, transformar a vida desses indivíduos. Ele pega o trabalho fácil de pegar alunos extremamente motivados, com uma série de conteúdos anteriores, de motivações e capacidades anteriores, e passar conteúdos difíceis que eles digerem relativamente facilmente. Tá? E aí você tem uma outra navalha que corta, que são as entradas nas universidades, que fazem de novo a mesma coisa, e depois fazem de novo a mesma coisa no mestrado, e fazem de novo a mesma coisa no doutorado, e fazem de novo a mesma coisa na entrada na vida profissional como um professor concursado de universidade pública. Então, cada navalha dessa não está, na verdade, promovendo igualdade, está cortando as pessoas pelas suas condições prévias. É claro que existe como você correr atrás, mas se a gente quer promover uma ciência inclusiva e não perder a grande massa de criatividade que a gente poderia aproveitar, a gente tem que promover esse efeito escola em todas as etapas, no ensino fundamental, no ensino médio, e não punir as pessoas por serem pobres de origem, né? Como a Júlia estava falando, não faz o menor sentido você usar notas do Enem, que refletem muito mais suas condições familiares e escolares do passado do que as suas capacidades e motivações do presente. Tá? E tem mais uma navalha, que é a navalha do mercado de trabalho. Infelizmente, o fato de que nós sejamos uma profissão sem uma carreira definida faz com que muitos doutores não tenham lugar para se colocar depois de formados. No Brasil, o mercado de trabalho é extremamente pobre em pesquisa e desenvolvimento. Então, se você não vai para a universidade pública, para vários doutores de várias áreas, você não tem lugar para se colocar. Então, como as vagas cresceram em uma velocidade mais baixa, ou quase não cresceram a partir de 2015, significa que você vai ter uma quantidade grande de doutores formando e competindo por posições cada vez mais restritas, né? Então, como é que você sobrevive aí? De novo, o patrocínio, o financiamento familiar, a ciência, acaba operando, segurando muita gente que não tem condições e quando as bolsas começam a esgarçar. Então, ou então o cara abandona a carreira científica. Então, é simples assim. Eu tive a sorte de sempre contar com financiamento de pesquisa e tudo mais. Eu estou no estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, contando com a bolsa da FAPESP, que é a instituição que não sofreu cortes até agora, ainda que estejamos, nesse momento, ameaçados. Mas a FAPESP é extremamente séria e o estado de São Paulo investiu sistematicamente 1% do orçamento na ciência. Então, enfim, estamos relativamente protegidos com respeito ao que acontece nos outros lugares do Brasil. Mas como os outros lugares começaram a ter cortes, a competição aqui ficou forte. Então, antes tinha 8 candidatos para cada vaga de pós-doutorado. Agora tem 12 candidatos para cada vaga de pós-doutorados na FAPESP, porque o CNPq e a CAPES começaram a ter esses problemas de financiamento. Ou seja, começa a haver uma navalha de novo aí, num nível que já teve um monte de navalhas e de seleções baseadas em critérios anteriores. E aí a família conta de novo, tá? Quanto menos financiamento à ciência, mais influência das questões familiares. E mais você deixar a cargo das desigualdades anteriores tocarem o barco da ciência e deixarem ela cada vez mais elitista e restritiva. Ai, meu coração, gente, sou fã demais, meu Brasil varonil.
Olha só, a gente tem aqui algumas perguntas e a gente tem também a questão do tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas e aí a Júlia vai ter a palavra primeiro. Você vai responder o que você acha que te cabe, o que te interessa responder e faz sua despedida final também. Depois eu passo para o Rogério, ele complementa o que ele achar, faz a despedida final dele, para a gente, infelizmente, encerrar a live, porque realmente tem assunto aqui para mais de metro, né? Então, eu vou falar que tem algumas perguntas que elas meio que conversam entre elas um pouco. Eu acho que foi da Isabela, né, Milena, que ela perguntou assim, o que ambos pensam sobre o anticientificismo? Como dialogar com a sociedade em era de fake news? Pode conversar um pouco essas respostas. Cientistas, no geral, são afastados do cotidiano. Como lidar com isso? É mesmo. E 3 perguntas em uma só, né? Que a gente falou. E uma outra que foi a Dúnia, que perguntou, que eu amo demais, Dúnia. Um beijo no seu coração. Ela diz o seguinte, pedindo para vocês comentarem a diferença entre negacionismo e revisionismo, em especial na visão eurocêntrica. Porque se é para fazer pergunta, ela vem aqui e arrasta, né, Brasil? Então, tá bom. Aí, então, eu fiz esse jogo de perguntas, são essas que tem, aí a Júlia vai onde te é mais confortável, finaliza e depois o Rogério. O nome do cara que fez a pergunta foi o Valdemir. O Guilherme. São do Guilherme Claudino. Ei, Gui, beijo, seu bonito. Será que você conhece o Rogério? Não sei. Mas eu queria mandar um beijo pro Robson também, que também ajuda aí na minha equipe. O Robson é muito maravilhoso. Então vai lá, Júlia. Foram várias perguntas, né? Quase todas elas eu acho que o Rogério consegue responder melhor, no sentido da área dele mesmo, né, de ciências sociais. Mas são questões muito complexas. Por exemplo, você pensar, né, nessa corrente anti-ciência que está surgindo, né, e era da fake news, eu acho que, assim, sobre a anti-ciência, eu acho que esse movimento é uma consequência. Aliás, não, essa explicação que eu vou dar não é a única, tá? Mas ele é uma consequência desse distanciamento que existe entre a ciência e a sociedade, né? Pelos motivos que a gente já pontuou, alguns aqui, de tipo, dessa elitização da ciência, do linguajar do cientista ser muito inacessível para quem não teve uma educação formal adequada, né? Então, eu acho que esse distanciamento causa uma falta de entendimento, né, do que é a ciência e pela complexidade que é o processo científico sobre todas as coisas, é muito fácil você desacreditar, né? É muito fácil você, por exemplo, desacreditar da ciência em relação, por exemplo, às previsões que eles fizeram no início da pandemia, né? Aqui para o Brasil, por exemplo, o número de óbitos, o número de casos e como seria, porque a ciência ela não traz verdades absolutas, né? A ciência traz hipóteses e tem hipóteses mais fortes que outras. Então, eu acho que esse movimento ele se aproveita um pouco dessa questão da ciência, que não é uma fragilidade, na verdade é o que torna a ciência forte como ela é hoje em dia para muitas coisas, né? Funcional, para muitos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Agora, acho que ela falou fake news, né? Daí eu acho que já é um problema que ele envolve esse problema da ciência, né? Mas ele envolve muito também o problema de como a gente usa a internet e do acesso à informação, né? Daí já é um problema, acho que um pouco mais, talvez que envolva um pouco mais de teorias que talvez o Rogério saiba mais que eu. Mas, enfim, eu acho que eu vou deixar o restante das perguntas do Rogério. Rogério, você me desculpa se forem muitas, mas é isso. Eu sou daqui de Varginha, eu estou em São Paulo também. Eu sou bolsista da CAPES, eu trabalho com a corda no pescoço. Também não sei até quando minha bolsa vai durar,
Mas eu sou uma pessoa assim muito disposta a diálogo, muito aberta a diálogo, disposta a ajudar. Então, quem estiver assistindo, quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Quero agradecer, Mário, o espaço de fala. É muito importante, e esse momento está sendo muito importante, acho que principalmente aqui para a nossa cidade, que a gente não fala muito sobre ciência, né? E existem cientistas. Então, muito obrigada. E muito obrigada, Rogério, pelas falas, pelo compartilhamento de conhecimento, né? Importante. E é isso, gente. Paz e bem para todo mundo, que a gente consiga enfrentar essa situação do jeito mais adequado e harmonioso possível. Muito obrigada. Eu te agradeço, Júlia. Deixa seu link do seu perfil do Facebook lá no comentário da página, que aí as pessoas que quiserem entrar em contato com você sabem como te encontrar. O Rogério também colocou, Milena, um endereço aqui de um texto que ele vai mencionar, e aí você coloca para a gente lá nos comentários também. Então, vou passar a fala para o Rogério. Bom, eu, na verdade, não sei responder nada disso, não. A Júlia ficou falando que achava que eu ia responder melhor, acho dificílimo. Mas eu queria mencionar um texto do Robson, Robson Vitor. Eu não sei se é o mesmo Robson que você mencionou, é o Robson? Que te ajuda aqui na live? Ah, que fantástico! Ah, bom, é o texto dele, chama Tem outras questões. Oi? Não é na live que me ajuda, são em outras questões. Entendi. Ele tem um texto chamado O Anticientificismo, que foi publicado num blog ligado à USP, chama Terra Redonda, então é aterraredonda.com.br/o-anticientificismo, um texto brilhante, que versa muito melhor que isso do que eu. Inclusive, ele está muito mais ciente também das questões sobre fake news, enfim, eu acho que e liberdade de expressão nesse momento. Ele, na verdade, já começou a estudar liberdade de expressão muito antes de ser modinha e, de repente, virou tema incrível e central, assim. Mas eu recomendo, vou deixar o link aqui para vocês, mas eu não vou entrar nos argumentos do Robson, mas eu recomendo muito a leitura. É um texto ótimo, extremamente informado e com referências bibliográficas muito boas também, tá? Parece que o link já está nos comentários. Mas pode projetar, se quiser, esse link. Bom, de toda maneira, o que eu acho é o seguinte, assim, mas vou falar de opinião mesmo. Tem estudos próprios sobre isso, e não acho que é papel do cientista ficar dando opinião sobre algo que não estudou. Então, falo aqui como cidadão, como uma pessoa, e não como cientista, sobre o que eu acho do anticientificismo. Bom, é engraçado porque as pessoas entendem ciência como uma espécie de autoridade, certo? Na escola, a gente aprende o que é a física. E aí tem as leis de Newton. A ideia da ciência não é chegar no livro didático, é ser o Newton. Né? Então, na faculdade, a gente não está aprendendo a decorar mais leis da física. A gente está criando coisas, equações próprias, né? Eu sou da sociologia, mas eu trabalho extremamente com matemática e tudo mais, é um modelo comportamento social, em grande medida é isso que eu faço, e assim, a gente cria nossas expressões, nossas fórmulas, nossas coisas, existem várias outras formas de criar conhecimento, um pedacinho minúsculo de fazer as coisas, tá? Mas e assim, a gente não vai para decorar, né? Então, quando chega um cientista que está criando ainda nesse processo, não está consolidado, é estranho, porque, e o pior, a escola esconde a quantidade imensa de incertezas que existem, ou de disputas que existem por debaixo do tapete. Em grande medida, o século XX é uma negação da física newtoniana, por exemplo. Em grande medida. Que tinha 400 anos quase, né, de 300 e poucos. É isso, assim. A sociologia, que é uma ciência nova, tem muito menos certezas construídas do que a física, está o tempo todo também refazendo-se nesse sentido, e solidificando. Tem coisas que a gente sabe com certeza,
Tem coisas que a gente sabe que são assim. A gente entende muito bem o comportamento dos eleitores, muito bem o funcionamento das desigualdades sociais, da mobilidade social, dos mecanismos de remuneração, das desigualdades, uma série de coisas. A gente sabe como se dão processos regulares de séculos de movimentos das desigualdades, uma série de coisas. E ainda assim, pode ser que chegue alguém e quebre tudo, né? Pode ser que uma nova pesquisa chegue e mude todo o cenário. Foi isso que o Einstein fez, por isso que ele é famoso. Chega, né, uma física toda construída com 300 anos de certeza e, de repente, pá, rui. Né? Então, é importante isso ser mencionado, porque as pessoas parecem que têm uma necessidade de falar com argumentos de autoridade. E a ciência é o contrário, se entender que, na verdade, é um debate qualificado de pessoas que colocam sua certeza sob suspensão e perguntam, será que vai cair? Eu vou te mostrar que vai cair, vou fazer o meu experimento e vou te mostrar, pá, caiu. Pronto, o experimento falou, vamos mudar de opinião agora. Então, a escola não nos prepara para entender a ciência como processo, que é o que a Júlia falou anteriormente. Ela prepara a gente para entender a ciência como algo pronto, fixo, e não dá, sabe? A história, enquanto pesquisa histórica, enquanto ciência sobre os fenômenos históricos, pode descobrir, de repente, uma série de documentos que mudam todos os fatos conhecidos sobre determinada coisa, ou abrem um caminho novo sobre uma determinada coisa. Eu acho que o anticientificismo se liga, em alguma medida, com a incompreensão da ciência como processo e a necessidade de construção de certezas. E eu vou te dar uma noção interessante sobre... Tem uma ideia de... eu vou tentar formular uma coisa aqui meio de forma coxa, talvez, mas tem uma ideia sobre... O criacionismo é ciência, né? Existe, por exemplo, a teoria do design inteligente, que é muito famosa, muito aplicada pelos criacionistas cultos, que querem dizer que não há como esse peixe ter sido feito assim, porque a evolução, na verdade, não teria feito esse processo de forma acumulativa. Então, Deus fez ele pronto assim, entendeu? Um processo gradual de mudanças de seleção natural não teria gerado isso. Tem etapas que são, na verdade, como é que eles chamam mesmo? Complexidades irredutíveis. É o nome que os teóricos do design inteligente aplicam. O que isso gera? Isso gera uma paralisia do questionamento. É do tipo, olha, não tem como ser de outra forma, só pode ter sido um grande salto. E, de repente, se descobre 3 ou 4 fósseis que são etapas de transição de um determinado animal que se tornou complexo. E aí quebra. A ciência não pode ter um pressuposto que interrompe a sua questão. Tipo, para de questionar, porque aí só pode ter sido Deus. A ciência não nega Deus, não pode negar Deus. Os cientistas não são ateus necessariamente. Mas a hipótese fundamental é que você tem que continuar perguntando. Se algo diz para você, pare de perguntar, não é ciência. Se algo diz para você, isto é assim, não é ciência. Não importa que se o conhecimento seja sistemático, todo formatado num livro, cheio de referência bibliográfica. Referência bibliográfica não é ciência, tá? Experimento não é ciência. Observação do mundo não é ciência. O que é ciência é o hábito de perguntar sem parar de forma sistemática. Isto é ciência. É a liberdade do pensamento de chegar até o fim, não aceitando um pare e não aceitando argumentos de autoridade, tá? Então, coisas que se parecem com argumentos sistemáticos não são ciência, se em algum momento mandar você parar de perguntar. Por isso, o design inteligente não é ciência. É simples assim, por uma questão de método, e não por formato e tudo mais. Então, as pessoas, eu acho que não estão acostumadas com esse questionamento. A ciência vou falar uma palavra que ela é liberal, no sentido que não é o liberalismo político, ou muito menos coisa de direita, assim, não, mas ela não aceita outra coisa que não a liberdade. É isso. Quer fazer sua despedida? Seu tchau? Sim, claro. Olha, eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que Varginha precisa dessas conversas. É incrível que você esteja trazendo isso a público, Marilane. Eu estou, assim, extremamente honrado. E eu acho que faz parte aí de Varginha construir a ciência de forma coletiva. Tem muita gente envolvida nisso, e você é certamente uma dessas pessoas.
Eu gostaria de agradecer pelo privilégio de ter sido convidado aqui. Varginha é a minha cidade, estou morando fora há um tempo, não sei quantos anos, hein? E aí, enfim, é ótimo estar aqui com vocês, eu me sinto em casa. E fantástico conhecer a Júlia, pessoa brilhante que eu certamente não conheci quando eu estava aí, eu devia ser neném. Então, eu fico muito contente de ter tido esse debate de altíssimo nível. Gente, eu que agradeço. Nossa, eu sou só gratidão, porque eu queria muito fazer essa live, eu queria muito que fosse vocês dois. Eu insisti para o Rogério 300 dias e noites, porque eu queria muito que fosse ele mesmo. A gente é muito amigo de fato, mas ele está bem atarefado com seus tempos. Mas por isso, porque são dois cientistas varginhenses, um que já tem um caminho percorrido e uma que está aí começando agora seu caminho. E tudo isso é muito inspirador para mim. Quando eu falo de Varginha, né, na live da Amanda Mol, a gente fala um pouco sobre isso. A gente costuma reclamar muito de Varginha, mas, na verdade, quem faz Varginha somos nós. Então, assim, essa juventude que frequentou o sarau e que está se formando hoje, é nela que eu acredito para construir a Varginha, que eles se identificam, que eles queiram estar e morar, né? Então, eu agradeço imensamente. Eu mando um beijo para todo mundo. Mando um beijo para a Ellen, mando um beijo para a Mônica, para suas irmãs todas. A Malu está morrendo de saudade da Cecília. Quero agradecer demais mesmo a presença de vocês. Eu quero agradecer a Milena por todo esse caminho juntos. Milena, muito obrigada. Você é maravilhosa, fundamental para que essas lives aconteçam tão lindas como acontecem, com tanta competência e profissionalismo. Você é muito foda. Eu sou muito sua fã. Toda a minha equipe, quero agradecer a todo mundo, principalmente as pessoas que acompanham. Hoje a gente teve aí o Guilherme, a Isabela, o Valdemir de sempre, o Henrique, eu não sei se ele está aí, mas depois ele vai ver com certeza. A Dúnia que comentou, a Mônica que comentou, se eu esqueci alguém, desculpa. Ah, sua mãe também comentou, né, Júlia? A Mônica, todo mundo, muito obrigada, mesmo. Então as nossas lives encerram aqui. Semana que vem a gente vai gastar essa semana para planejar e estruturar a nossa campanha, que começa dia 27 de setembro, a campanha oficialmente. Então, vamos fazer esse planejamento, vamos construir essa campanha de maneira coletiva e colaborativa, vamos ocupar os lugares públicos com a nossa representatividade. Gratidão imensa, muito obrigada por todo o aprendizado, com todas as lives que a gente fez até hoje. Eu sou só gratidão. E é isso, vamos continuando aí nas redes. Estamos juntos. Obrigada.